Bom, então vamos aqui agora para a nossa terceira questão que diz: o coeficiente de atrito entre duas peças de ferro fundido é bastante alto. Ó, o coeficiente de atrito, né? Tá atrelando aqui para uma força de atrito, hein? O valor estático pode chegar a 1,1, ao passo que o valor dinâmico, né, é de apenas 1,15, ou seja, o valor estático do coeficiente de atrito, ou seja, ele dá o coeficiente de atrito estático e o dinâmico. Como comparação, duas superfícies de vidro apresentam coeficientes estáticos e dinâmico, né, de respectivamente 1 e 0,4. Então, você tem dois. Ele fornece aqui, né, o coeficiente de atrito do ferro fundido, né, e de uma superfície de vidro. Aí ele fala, um bloco de ferro fundido de 50 kg deslizará em uma superfície do mesmo material, ou seja, vai ser do mesmo material, ou seja, do ferro, né? Aqui em cima. A força mínima para iniciar o movimento será de 550 newtons, ao passo que cairá para 75 newtons ao iniciar o movimento. Se o bloco e a superfície forem substituídos por vidro, mesma massa, os valores serão respectivamente... David, não entendi nada. Você pode me explicar? Vamos embora. Bom, primeiramente, ele fala que vai ter um ferro fundido, que eu represento aqui como sendo esse bloco, né? Ele vai estar em duas superfícies, uma no ferro e a outra no... Deixa eu voltar aqui na questão, no vidro, numa superfície de um vidro. Aí ele fala que no ferro, né? Então, eu vou colocar aqui situação 1, situação 2, né? Que vai ser no ferro. E aqui vai ser no vidro. Ele fala que no ferro, para o movimento iniciar, deixa eu voltar aqui na questão, a força mínima, ou seja, enquanto isso ele é uma força estática, né? Vou colocar aqui. Não, na verdade eu vou colocar força mesmo normal. A força mínima para iniciar o movimento é de 550 newtons. Aí depois que ele começa o movimento, a força cai para 75 newtons. Como assim, David? Por que ocasionou? Lembra aquilo que eu falei? Estou tentando aqui empurrar esse corretivo. Estou colocando muita força, ou seja, 550 newtons de força. Quando eu começo a movimentar ele, fica mais fácil dele se movimentar sozinho. Então a força, ela cai. Então é como se fosse a força de atrito estática, que eu preciso vencer, e a força de atrito dinâmico, depois que o objeto está em movimento. Ou seja, eu coloco uma força maior para ele se movimentar, se movimentou, aí fica mais fácil. Pensa num carro, né? Empurrando o carro, é muito difícil no início, mas depois que ele parte, fica mais fácil. É basicamente esse exemplo, tudo bem? Você poderia ele até fornece aqui os valores, né? O valor estático, que é 1,1, né? E o outro é do dinâmico, que é 0,15. Você poderia achar a força de atrito com base nessas informações, que a força de atrito, vamos lembrar, vou pegar aqui minha folhinha, é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal aqui, como é uma superfície plana, a normal vai ser igual ao peso. Então aqui você tem a normal, que é a força que a superfície aplica no objeto, e aqui você tem um peso, ocasionado pela Terra. Tudo bem? Você chegaria ao mesmo resultado. Se você isolasse aqui e substituísse, né? A força de atrito estático, você tem um coeficiente de atrito estático, e ele deu aqui a massa do ferro, que é 50. Você iria chegar nesses dois valores, tudo bem? Aqui eu vou pular, beleza? Porque a gente já vai fazer aqui embaixo, só que aqui embaixo, ao invés de ser o ferro, vai ser no vidro, mas a conta é a mesma, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, bom, a gente viu que a normal, as forças verticais no eixo Y, a normal é igual ao peso. Então eu vou colocar aqui no eixo Y, tudo bem? Normal é igual ao peso. Mas o peso é o quê? O peso é massa vezes gravidade. Portanto, a normal, massa do objeto, ele fala que é 50, vezes a gravidade, que é 10. Então, a normal vai ser igual a 500. Normal é uma força, né? Então, é newtons. Tudo bem? Agora, vamos descobrir a força de atrito estático e dinâmico. Então, vamos lá. Bom, a força de atrito, vamos lembrar, coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito, ele pode ser ou estático ou dinâmico. No caso, eu vou usar nos dois casos porque ele forneceu, né? Qual é o coeficiente de atrito estático e dinâmico no vidro? 1 e 0,4.
Então vamos lá. Para o vidro, né? Vamos descobrir a força de atrito. Começar aqui pelo estático. Tudo bem? Então a força de atrito vai ser igual ao μ estático vezes A normal. O FAT, coeficiente de atrito estático, ele forneceu aqui na questão, é 1. Então vai ser 1 vezes A normal. Quem é A normal, David? A normal a gente viu aqui em cima, é igual ao peso. E o peso a gente calculou aqui, 500 newtons. Então vai ser 1 vezes 500. Logo a força de atrito estático é de 500 newtons. Tudo bem? Nessa superfície aqui de vidro. Vamos agora então para o atrito dinâmico, que vai fazer com que o corpo ele já esteja em movimento, mas vai possuir ainda assim um atrito, né? Vai ser então o FAT dinâmico, que vai ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes A normal. Então, FAT dinâmico, μ dinâmico, 0,4, vezes A normal, que é 500. Deus, quanto é que dá 0,4 vezes 500? Bom, 0,4 é 4 dividido por 10. Se dividir 4 dividido por 10, vai dar 0,4. Ou se transformar esse número com vírgula em fração, você vai chegar nisso aqui. Vezes 500. David, eu aprendi que quando tem um zero aqui embaixo e um zero aqui em cima, você pode cortar. Correto. Vai dar 4 vezes 50. Então, FAT dinâmico. 4 vezes 50, 200 newtons. Ou seja, FAT estático 500, FAT dinâmico 200. Alternativa letra C. Tudo bem? Questão 4. Diz o seguinte: dentro das leis da dinâmica temos também a atuação da chamada força-peso. Olha ela aqui, ó. A gente viu. Massa vezes gravidade. Quando fazemos uso de fios, como por exemplo, fios, tração aqui, hein? Olha o nosso resumo. Força exercida ao longo de um cabo, corda ou fio. Força de tração. Quando fazemos uso de fios, como por exemplo um guindaste, percebemos a atuação de um tipo de força proveniente do movimento de tração. Aqui, ó, a tração apontando para cima, exatamente como no nosso desenho. E eu nem tinha pegado essa figura, não. foi coincidência. Analisa a seguinte situação. O guindaste aplica uma força vertical sobre um bloco de aço de 600 kg, ou seja, vamos anotar isso aqui, fazendo subir com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Ele pede para considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo, e considerando o exposto, a força que o guindaste aplica sobre o bloco ou seja, a força que o guindaste aplica sobre o bloco. Que força é essa que o guindaste está aplicando sobre o bloco? Exatamente a tração. Ele quer que a gente descubra a tração. Então vamos lá, tudo bem? É importante da parte teórica. Então vamos para os dados da questão, anotar. Né? E ele foi bonzinho porque ele deu até a figura. A massa do bloco ali que ele vai erguer vai ser de 600 kg, tem que ser em kg, tá? Sistema Internacional de Unidades, isso aqui é importante. A aceleração, ele fala que é de 1 metro por segundo, tudo bem? Ele considera a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele quer saber a força do guindaste que está sendo aplicada sobre o bloco. Vamos aplicar segunda lei de Newton. Bom, com base nos dados que anotamos, vamos agora analisar as forças que estão sendo submetidas neste bloco. Aqui ele já até deu, né? Uma delas, que é a tração. Só que você concorda que, se não tiver atração, esse bloco aqui vai cair? Então aqui embaixo a gente tem a força peso. Então vamos colocar aqui. A gente tem a tração para cima e o peso apontando para baixo. Tudo bem? Nesse caso, ele fala que esse bloco ele vai subir, ou seja, ele não está em equilíbrio. Se ele tivesse em equilíbrio, as forças que estão apontando para cima é igual às forças que estão apontando para baixo. Ou se fosse na horizontal, né, seria a mesma ideia. As forças que estão apontando para a direita é a mesma coisa que as forças que estão apontando para a esquerda. Ou seja, é um plano cartesiano, né? Y, X. Se eu tenho uma força que está apontando para cima e outra para baixo, se elas estão equilibradas, você iguala elas.
Você nunca pode igualar uma aqui que está no eixo Y e a outra que está no eixo X. Tem que ser no mesmo sentido. Tudo bem? Na mesma direção aqui no caso, né? Com base nisso, a atração está para cima, logo vai ser positiva, né? E o peso, ele está atuando no sentido oposto do referencial que a gente adotou. Logo, a força resultante vai ser tração, que está apontando para cima, menos o peso. Tudo bem? Isso aqui é igual a m vezes A. O peso é massa vezes gravidade. Repetir aqui do lado direito. A massa é 600 e a gravidade é 10. Do lado direito, massa, 600 vezes 1, que é a aceleração de subida. Logo, 600 vezes 10, 6.000. Vou passar, aqui está subtraindo do lado direito. Para isolar o T, a operação inversa da subtração, ou oposta, né, melhor dizendo, é a soma. Vou passar menos 6.000 para o outro lado. 600 mais 6.000. 600 mais 6.000, 6.600. Logo, alternativa letra A. Bom, vamos então aqui agora para a nossa última questão, questão 5, que diz: a máquina de Atwood tem como finalidade verificar de maneira experimental a aplicação da segunda lei de Newton, massa, força resultante igual a massa vezes aceleração, analisada a relação entre força resultante, massa e aceleração. O experimento consiste na observação de dois corpos presos por uma corda, ou seja, a tração aqui, que passa por uma roldana. Permite também que seja calculada a aceleração em função da gravidade. Veja a representação da máquina a seguir. Bom, então aqui a gente tem dois blocos, né? Que eles estão presos por um fio, é o mesmo fio, né? E esse experimento consiste em descobrir a aceleração desse sistema, basicamente. Então, considerando que M2 seja 3 vezes M1, ou seja, M2 tem a massa 3 vezes maior do que M1. Então, se aqui vale 10 kg, M2 tem 30 kg. Então, a aceleração do sistema será igual a... Então, vamos lá. David, ele só forneceu esse valor aqui, ó, que M2 é igual a 3M1. Primeiramente, o que a gente faz numa questão de física é anotar os dados. Então, M2 é igual a 3M1. Segundo passo, David, ver quais forças estão atuando nos blocos. Né? Aqui no caso é no plural porque nós temos dois blocos. Como é que faz isso, David? Porque a gente só viu em um bloco. Era só isso aqui antes. Era mais fácil. Como tem dois, como é que faz? Veremos a seguir. Ok? Olha, quando temos dois blocos no sistema, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar eles separadamente. Então, a gente vai analisar as forças que tem nesse bloco aqui e depois vamos analisar as forças que atuam nesse bloco aqui 2. Como assim, David? Olha, primeiramente, aqui nós temos uma corda. Então, para cima a gente vai ter a força de tração e aqui também vai estar para cima, né? E para baixo nós temos o peso. Aqui. Para cima nós temos a tração e para baixo nós temos o peso. Peso 1 do bloco 1 e peso 2 do bloco 2. E a tração aqui dos dois estão para cima, porque a corda aqui está para cima, tudo bem? Lembrando que a gravidade aqui vai estar para baixo, né, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos fazer isso. Vamos agora usar a segunda lei de Newton para cada bloco separadamente, com base nessa representação aqui das forças que atuam sobre ele. Então no bloco 1, olha, ele está indo para cima. Então eu vou considerar aqui nesse caso que ele está indo para cima, as forças que estão indo para cima como sendo positivas. Tudo bem? Bom, se para cima é positivo, vai ficar T menos P1, tudo bem? Aqui é P1, né? Esqueci de colocar o número. É igual a massa 1 vezes aceleração. Peso, massa vezes gravidade, igual a M1 vezes A. David, M1 é M1. Ele só deu isso de informação. Se ele só deu isso de informação, eu vou deixar esse M1 aqui. Ou qualquer outra letra, né, que a pessoa quiser, mas é uma incógnita. E G é 10. Então vai ser T menos 10 M1 igual a M1, que eu não sei quem é, vezes a aceleração do sistema, que eu também não sei quem é. Vou dar um pause aqui. Essa aqui é a equação para esse bloco 1. Agora vamos analisar o bloco 2. O bloco 2, como ele é mais pesado do que o bloco 1, ele vai cair enquanto o 1 vai subir. Tudo bem? Essa é a interpretação física. Essa análise física que a gente tem que ter. Bom, se ele vai cair, eu vou adotar agora o referencial dele, né? Que a gente isola os dois blocos para analisar separadamente.
Vou considerar para baixo como sendo positivo. Igual aqui, P2 está para baixo, né? Então está no mesmo sentido que eu adotei. Então vai ser P2 menos a atração que está no sentido oposto. P2 menos T, massa 2 vezes A. Peso 2, M2 vezes G, menos a atração, que eu não sei quem é igual a M2 vezes a aceleração. M2, ele fala que é igual a 3 vezes M1. Vou substituir essa informação. Onde tiver M2, vou substituir por 3M1. Então, 3M1 vezes a gravidade, que é 10, menos T é igual a 3M1 vezes a aceleração. 3 vezes 10 dá 30M1, menos a atração que eu repeti, é igual a 3M1 vezes A. Cara, David, você tem duas equações. O que eu vou fazer agora para achar a aceleração? Olha, essas equações estão relacionadas com o sistema como um todo. Ou seja, eu posso de alguma forma juntar essas duas de modo a obter aquilo que ele quer. Eu vou fazer, ou seja, se eu juntar as duas equações, eu vou fazer um sistema de equações. David, como é que... Ou seja, eu repeti nessas duas equações, né? Aqui em cima. O intuito é eu achar a aceleração com base nessas duas equações que eu tenho. Como é que eu faço isso, David? Olha, eu vou pegar essas duas e vou somar. Como assim somar? Ou seja, tudo que está do lado esquerdo aqui da equação, eu vou somar com o lado esquerdo aqui da equação do lado de baixo, e tudo que está do lado direito das equações eu vou somar. Então, do lado direito, a gente vai ter T menos 10M1, tudo bem? Mais, parênteses, né? 30M1 menos T. E aqui do lado direito, né? Repetir o sinal de igual, da igualdade, vai ser M1A mais 3M1A. T menos 10M1 mais 30M1 mais com menos, vai dar menos, né? Perdão, mais com menos. T é igual a M1 vezes A mais 3M1A. Olha só que interessante, a tração vai ser simplificada. T menos T dá zero. Uma laranja menos outra laranja vai dar zero. Então vai sobrar menos 10M1 mais 30M1, ou seja, eu tenho 30 laranjas e vou tirar 10. Vai sobrar 20M1. E aqui do lado direito, M1A mais 3M1A, vai dar 1 mais 3, né? Que aqui na frente a gente tem 1, né? 1 mais 3 vai dar 4M1 vezes A. M1 tem do lado esquerdo e tem do lado direito. Eu posso passar esse M1 aqui dividindo, né? Já que eu quero A, vai ficar o seguinte, a aceleração é igual a 20M1 dividido por 4M1. M1 dividido por M1 vai dar 1. 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, tudo aqui vai dar 1. Então, a aceleração vai ser 20 dividido por 4. Posso simplificar. 20 dividido por 4 é 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, olha só que doideira, né? Achamos duas equações, vamos resolver o sistema, somando ou subtraindo, né? Soma tudo que tem do lado direito, né? Com o lado direito, lado esquerdo com o lado esquerdo. M1 vai acabar se cancelando e a tração vai acabar subtraindo, né? Mais com menos. Né? E vamos chegar que a aceleração do sistema é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Logo, a alternativa, letra D.